Então vamos lá, pessoal. Ó, aquela lista de exercícios de circuito sério, ó. Então, ache a corrente total. Lembrando que isso aqui é um circuito sério, só tem uma corrente. A queda de tensão no resistor 1, queda de tensão no resistor 2 e todas as potências, ou seja, potência do resistor 1, potência do resistor 2 e potência total. Foi dado que a tensão da fonte é uma tensão de 12 volts. Então, isso aqui é a tensão total. Primeira coisa que tem que fazer aqui, ó, calcular o R total, que é o que? R1 mais R2. Feito isso, tu vai em busca da corrente. Por que a corrente? Porque a corrente é a variável que falta para calcular as quedas. I é igual a V sobre R. Lembrando que a única tensão que eu tenho é o V total. Então, eu só posso usar a resistência total. Então, o I vai ser V total divididos por R total. Achou a corrente? Agora, tu vai em busca das quedas de tensão. Olha aqui, ó. V1 é igual a I vezes R1. Por que I? Porque I é o mesmo para todo mundo. V2, I vezes R2. Tranquilas? Agora vamos em busca das potências. Potência dissipada pelo resistor 1. V1 vezes I. Potência dissipada pelo resistor 2. V2 vezes I. E a potência total. P total igual a V1 mais V2. Eu vou trabalhar assim, tá? Eu vou te dar o caminho e a parte matemática vocês fazem. Ó, circuito número 2. Foi dado 12 volts, ou seja, tensão total. Resistência 1 de 3 kg e a resistência 2 de 2 kΩ. Pediu as tensões sobre os resistores R1 e R2. Pediu o quê? V1 e V2. Primeira coisa, vamos calcular o R total. R1 mais R2. Lembrando que aqui é 3 kΩ, então aqui igual a 3.000 ohms. Aqui é 2 kΩ, então aqui é 2.000 ohms. Transforma. Tu vai achar o R total, que vai dar o quê? 5.000 ohms. Agora, para calcular V1 e V2, eu tenho que ter a corrente I igual a V sobre R. Qual é o único V que tu tem agora? É o V total. Então, eu tenho que usar o R total. Achou o I? Agora vamos lá. Queda de tensão no resistor 1. I igual a... V1, desculpa, igual a I vezes R1. V2 igual a I vezes R2. Tranquilas? Exercício número 3. Olha que interessante isso aqui, ó. Em relação ao polo negativo da bateria, ó. Qual a tensão no ponto A? O ponto A está aqui. O polo negativo está aqui, ó. Traço menor é o negativo, traço maior é o positivo. É como se eu instalasse um voltímetro do ponto A ao negativo. Quem é que está entre o ponto A e o negativo? Está o resistor de 5 kΩ, que é o resistor R2. Então, o que eu tenho que calcular? A queda de tensão no resistor 2, porque é ele que está entre o ponto A e o negativo da fonte. Então, primeira coisa, vamos calcular o R total. R1 mais R2. Lembrando que aqui é 3 kΩ e aqui é 5 kΩ. Vai dar 8.000 ohms aqui, tá? E que é igual para todo mundo, que é um circuito série, é o V total sobre o R total. Beleza? Tu vai achar a corrente. Agora é só ir buscar aqui, ó. V2, que é a tensão entre o ponto A e o negativo, é o V2, é o I vezes R2. A corrente que deu aqui, vezes o resistor de 5.000 ohms. Tranquilas? Ó, em relação ao polo negativo da bateria, tá? Tu tem que pensar assim, ó. Polo negativo tá aqui. Entre o ponto A e o negativo, quem é que está? Tá, vou chamar aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. R1, R2, R3 e R4. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, tensão no ponto A. Do ponto A ao negativo, quem é que está? Tá o R2 mais o R3 mais o R4. Então, tu tem que fazer a queda de tensão desses três resistores. Agora, do ponto B ao negativo. Quem é que está entre o ponto B e o negativo? Está o resistor R3 e o resistor R4. Agora, do ponto C ao negativo. Quem é que está entre o ponto C e o negativo? Está o resistor R4. Então, a tensão no ponto C é a queda de tensão sobre o resistor R4. O que você tem que fazer aqui? Primeira coisa é calcular o R total. Beleza? Que é a soma de todas as resistências. Tá? Então vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. Feito isso, calcula a corrente, que é o V total sobre o R total. Por que essa equação? Porque a única tensão que eu tenho aqui agora é o V total.
Beleza? Agora é só tu buscar. Tu tem que buscar V1, V2, V3 e V4. E fazer essa soma aqui, ó. Aqui é a tensão no V2, aqui é o V3, aqui é o V4 e assim, para achar a tensão entre um ponto e outro. Agora, o número 5, olha só. Em relação à Terra, a Terra seria o negativo aqui, ó, tá? Ou seja, entre o ponto A e o negativo, nós, a eletrônica, esse referencial de Terra, chamamos a eletrônica de grau, tá? Então, seria o que tem entre o ponto A e o negativo. É esse cara aqui, ó. Então, tu tem que calcular a queda de tensão nesse resistor. Primeira coisa, de novo, calcular o R total, que é o R1 mais o R2. Calcular a corrente. Lembrando que eu tenho 10 volts, que é a minha tensão total. Então, vamos lá. V total sobre R total. Depois, tu vai calcular a queda de tensão no ponto A, que vai ser o quê? Vai ser a corrente vezes o resistor. A corrente fez aqui pela divisão. Qual é o resistor que vai estar aqui, ó? 2K2, que é 2.200 ohms. Lembrando que, ó, 2K2 é o quê? Milhar e centena. Então, é 2.000 mais 200. Então, ele é 2.200 ohms. Tranquilas? Olha esse circuito aqui, ó, número 6, ó. Calcule a tensão da fonte, ou seja, calcule a tensão total. Porque ele deu aqui a corrente ali, ó. Ele deu a corrente de 8,57 mA. Então, a primeira coisa que eu vou chamar para vocês aqui, ó, a corrente é 8,57 mA. Ou seja, é 8,57 vezes 10 na menos 3 amperes. Isso tirando o submúltiplo vai ser quanto? Vai ser 0, vamos lá, pensem. 0,00857 amperes, ó. 3 casinhas para cá, ó. 1, 2, 3, vírgula. Agora é só calcular. Primeiro passo, calcula a resistência total, que vai ser a somatória das 4 resistências, é isso, né? Depois tu vai calcular o que? A tensão total. Tensão é I vezes R. Então vai ser o I vezes o R total. O I tá aqui, ó. O R total tu calculou aqui. Agora só multiplicar tu vai achar a tensão total. Tranquilos?